amores, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas de hoje. Bem, vamos ter agora, a nossa aula de português. Então, o que vamos estudar hoje? Vamos trabalhar a nossa interpretação textual. Vamos lá, ao nosso assunto de hoje. E o nosso assunto, ele já começa com essa frasezinha bem interessante. Atenção ao consumo. E o que é consumo? O que significa essa palavra consumo? Consumo é tudo aquilo que consumimos, que utilizamos, que usamos, não é mesmo? Consumimos a água, consumimos os alimentos, consumimos do nosso meio ambiente, não é mesmo? E que tipo de consumo estamos tratando no nosso texto, não é mesmo? Vamos ler, faremos a leitura desse nosso texto 1, e vamos tentar entender hoje o que é que esse texto fala. Bem, nosso texto ele já começa, com uma perguntinha. E eu vou fazer essa pergunta a vocês. Tudo tem uma história, Tudo que a gente estuda, tudo que a gente fala, existe uma história por trás dela, Da água, existe sua história. De como chegamos, ao mundo como ele é hoje em dia. Existe toda uma história que a gente estuda lá na matéria de história, que a gente conhece como foi que iniciou o nosso país, como iniciou o nosso mundo, sabemos a construção do nosso mundo a partir das aulas de ciências e como é que a gente sabe essas histórias, Vamos continuar a leitura dessa nossa questão. Você já parou para pensar qual é a história do dinheiro? Vocês já pararam para pensar qual é a real história do dinheiro? De onde que foi que surgiu o nosso dinheiro? Você acha que ele surgiu? E por quê? Como foi que começou essa história do dinheiro? Como é que surgiu realmente a história do dinheiro? Vamos ler o nosso texto? Então vocês dão uma pausazinha na nossa videoaula, faz a leitura do nosso texto e volta para a gente tirar essas dúvidas. Bem, como a nossa história do dinheiro fala, logo no início não se existia essa forma de pagamento, de você ir lá, querer alguma coisa e você dar o dinheiro. Não. A nossa forma de pagamento era através de trocas, Se eu tinha feijão e eu queria leite, eu procuraria uma pessoa que queria um pouco do meu feijão e essa pessoa me daria o leite, É a troca. Antigamente, bem antigamente, existia essa parte, Essa forma de se trocar as coisas. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a utilizar recursos naturais, O ouro, a prata e o cobre. E assim eles começaram a representar essa troca a partir desses recursos naturais, para ser identificado como pagamento, o dinheiro. E com o passar do tempo, com as mudanças, as pessoas começaram a desenvolver os tipos das moedas, os símbolos, o valor para cada uma delas. E como mostra no nosso texto, o dinheiro no nosso país, no Brasil. Ele também teve as suas mudanças, a mudança da moeda, quando passou para o papel, as cédulas, cada cédula, começou a ter um valor determinado. Inicialmente eram utilizados reis, que eram moedas, moedas de prata e de ouro, que cada uma tinha o seu valor, passando para o cruzeiro, depois mudaram para o cruzeiro novo, tivemos a mudança para o cruzado novo, depois para o cruzeiro e até chegar no nosso real, que é a utilização de dinheiro, que temos hoje em dia. Tem o real, R$1, R$2, R$5, 10, 20, 50 e 100 reais. A nossa maior nota de real é 100 reais.
Quando eu era criança, ainda utilizávamos as notas de R$ 1 e eu achava muito bonitinho porque era uma nota verde e hoje em dia essas notas de R$ 1 elas se transformaram em moedas porque era muito complicado, né, ter várias notas de R$ 1 na carteira, então transformaram em moeda para que elas ficassem mais fáceis de ser carregadas. Bem, a partir desse texto, né, a partir dessa história que conhecemos, né, muito curioso, né, saber, identificar e conhecer o dinheiro, né, é algo que a gente usa no nosso dia a dia e que não sabíamos de onde vinha, de como começou e de como era. É muito interessante conhecer um pouco da nossa história. Bem, depois dessa leitura, desse debate sobre a história do dinheiro, vocês vão fazer a nossa atividade, que será uma interpretação do nosso texto. Tá certo? E como será a nossa atividade? Vocês, depois da leitura, vão identificar no nosso texto fatos que tem nele. Desde como foi o início, né, do desenvolvimento do dinheiro, se o dinheiro sempre existiu, de como foi essa modificação. No Brasil, a forma de compra, de troca, sempre foi essa. Sempre utilizamos o dinheiro desde o início, ou era que nem nos outros locais, que também existia essa forma de troca, né? De vocês identificarem no nosso texto como era esse dinheiro, qual a nomenclatura, os tipos de moeda que existiam no nosso país, tá certo? Lembra? O real, o cruzeiro, o cruzado. E vocês identificar a troca de palavras numa frase sem perder o sentido. Como é isso, pessoal? Quando no texto trocamos algumas palavras que têm o mesmo sentido, sinônimos uma das outras, mas que a nossa frase ela muda as palavras, mas o sentido dela não se altera, ela continua dizendo a mesma coisa. Então, meus amores, a nossa atividade, né, de hoje é apenas a da página 34, que é conhecendo o texto. Vocês vão apenas conhecer o texto que estamos trabalhando. Vocês vão fazer apenas a parte do conhecendo o texto, tá certo? Então, meus amores, as nossas aulas de hoje foram essas. Qualquer dúvida que tiverem, podem me mandar mensagem, tá bom? Um cheiro para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula!